Bom, a pandemia está longe de passar, né? A gente ainda vai enfrentar pelo menos um mês nessa situação crítica. Mas o meu amigo, querido amigo, amigo de longa data, Luiz Soares, me desafiou a falar um pouco sobre como é que eu estou imaginando as mudanças que devem ocorrer na economia brasileira, até na economia mundial, depois dessa crise coronavírus. Bom, ele mesmo chamou a atenção que não é que a gente vai ter um retorno ao protecionismo, né? Os mercados vão se fechar e a gente vai ter aquele processo de reindustrialização como aconteceu no passado, no caso do Brasil, inclusive submetendo a sociedade a um alto custo, né? O famoso custo Brasil. Olha, sem dúvida alguma, esse processo que o mundo viveu nos últimos 30 anos, com a China se tornando a fábrica do mundo, foi um processo positivo. Em que sentido? No sentido de que a China conseguiu, pelas suas condições, pela oferta de mão de obra, pelo seu grande mercado que ela já tinha também, conseguiu produzir em larga escala todo tipo de produto. Né? Importava o que tinha de bom no resto do mundo e lá manufaturava, fazia assemblagem, né? Fazia a montagem de tudo e com isso conseguiu se ofertar para o planeta inteiro uma quantidade imensa de bens de consumo e até de máquinas a um custo muito mais baixo, ou seja, a gente ampliou a oferta a um preço que mais pessoas tiveram acesso. Nesse sentido, foi algo muito positivo. Além disso, à medida que a China teve esse impulso industrial, ela criou internamente um mercado de classe média, um mercado doméstico, que passou a demandar produtos que ela não consegue produzir, por exemplo, proteína animal, proteína vegetal, o que o Brasil hoje exporta de soja, de açúcar, possivelmente vai exportar outros, milho, café, para a China, uma quantidade imensa, celulose, enfim. No entanto, é verdadeiro, a crítica é verdadeira, que a China substituiu a produção industrial de muitos países. Quer dizer, a indústria se inviabilizou não só no primeiro mundo, né, onde o custo de produção industrial se tornou muito elevado, mas também em países periféricos como o Brasil. Embora seja do terceiro mundo e aqui o custo de mão de obra seja mais barato, a gente não conseguiu mais competir com a China e foi substituindo a nossa produção industrial pela importação chinesa. Enfim, vamos compensar isso exportando mais soja, mais minério, mais petróleo, mais proteína animal para a China. Não é bem assim. A gente viu nessa crise do coronavírus que há um limite de segurança. A gente antes achava que só tinha que ter isso na área de alimentos ou de energia, mas há outros produtos, outros serviços que você não pode abrir mão, pelo menos de uma certa parcela. Fármacos, né? Bens de capital, certas coisas. Aqui no Brasil, acredito eu que, em função da redução da taxa de juros e dessa apreciação cambial, que, ao que tudo indica, vai se manter por algum tempo, se criou uma oportunidade de reindustrialização. Porque a indústria, ela se adapta muito facilmente, ela não desapareceu, nem toda a indústria teve que fechar suas portas. Então, essa indústria está retornando para algum tipo de produção. A pergunta que se faz é se as políticas públicas vão se direcionar nesse sentido, ou seja, a gente vai taxar a importação, a gente vai criar barreiras para a importação, ou se o próprio mercado é que vai agir nesse sentido.
né? Essa que é a discussão que não vai. Ou alguma mistura das duas coisas, o mercado agindo e as políticas industriais caminhando nessa direção. Aqui no Brasil, enquanto o ministro Guedes estiver lá, eu acho pouco provável que a gente vá criar barreiras para a importação. Então a coisa vai se dar mais pelo mercado. Um fator que, além da taxa de juros e da apreciação cambial, que eu acho que pode ajudar esse processo de reindustrialização, é que já estava previsto uma maior oferta de gás natural para o setor industrial, uma crescente oferta. E com essa confusão no setor de petróleo, óleo e gás, possivelmente essa oferta de gás vai se acelerar, ou seja, a oferta de gás a preços módicos vai se acelerar para a indústria. Claro que a gente ainda não tem uma infraestrutura que permita a distribuição do gás largamente por todo o país, mas a infraestrutura que já existe é suficiente para dar uma alavancada no consumo industrial de gás natural. Bom, Luiz, espero que eu tenha te respondido e que a resposta seja mais ou menos a que você gostaria de ouvir. Estou acabando aqui o meu comentário com homenagem a vocês. Não estamos no mês de maio, está chegando próximo, mas a flor de maio já está aparecendo e com ela desejo uma boa semana a todos.